Olá, sejam muito bem-vindos para mais um programa Casa Vida Transbordar, não é isso, Maurício? Transbordar, é isso mesmo. É onde a gente transborda o nosso conceito, a gente transborda o nosso propósito. No programa anterior, eu tinha até falado assim, que alguém perguntou para que serve isso, para que isso, esse negócio de ficar aparecendo, porque eu sou uma Aparecida do Norte e eu gosto muito de me comunicar, já tenho o meu canal no YouTube e já tive um programa aqui na cidade de Teresópolis e quebrei alguns paradigmas, alguns medos meus de poder me expor. Tinha bastante dificuldade com isso e a minha querida, maravilhosa Rosana de Moraes que me ajudou a me desbloquear. Mas antes de vocês conhecerem essas mães maravilhosas que estão aqui, e eu tenho certeza que vocês já conhecem algumas, vocês vão assistir o finalzinho da entrevista do nosso programa passado com a Juliana, mãe da Nala. Gente, muito obrigada, Gia, muito obrigada por tudo, assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho palavras para Gisele, que sempre foi muito acolhedora com a gente, o pessoal todo aqui na Casa Vida, desde a Eveline, o Alan, Wagner, Fernanda, todo mundo, assim, desde a recepção até a nossa saída da terapia, todo mundo muito caloroso, muito empático com a gente, sabe? Muito... eu falo muito sobre a pessoa postar uma coisa sobre amor, sobre respeito, sobre inclusão, mas não praticar isso. Então, às vezes, hoje, né, a gente pode falar muito da rede social, assim, às vezes a gente vê um post, uma frase muito bonita e a gente compartilha aquilo, mas será mesmo que a gente vive aquilo? Então, aqui na Casa Vida eu vejo que todo mundo é muito de verdade, tem muita pureza, assim, todo mundo muito, assim, muito aberto a nos ouvir, nos acolher, nos tudo. Assim, eu sou sem palavras para você, para Casa Vida. Eu já disse várias vezes para minha família que aqui a gente encontrou um lugar que de verdade nos entende e que não é só mais um. A minha filha aqui não é só mais uma. Eu vou chorar. Porque é verdade, sabe? A gente às vezes tem muito medo, a gente como mãe, de colocar nosso... que não é legal, não é... As pessoas romantizam, nossa, mas que legal, ela faz hidroterapia, que legal que sua filha vai no psicólogo, faz um acompanhamento médico. Mas será que você como mãe gostaria de viver isso, ou viveria isso, né? Eu fico perdida nas palavras quando eu me emociono, porque realmente... não tem palavras para descrever. Eu tenho uma pessoa me entendendo de fato, sabe? O que passa na minha cabeça, o que passa no meu coração. Às vezes a gente tem vergonha de falar para o outro o que a gente sente. E o que... né, eu falei na mediação para Gisele que eu já questionei para Deus, né? Porque eu usei uma palavra muito feia. Eu falo assim, por que minha filha é assim? E minha filha não é assim, né? A minha filha é a Nala Maria, muito amada, muito perfeita como é, livre, uma criança que eu tenho certeza que vai ser uma adulta extraordinária, que eu acredito muito no futuro da minha filha. Eu e o pai dela somos pessoas que a gente vê muita capacidade no desenvolvimento dela, que ela... A gente tem sonhos de mãe como vocês, assim, que estão nos assistindo e que têm filhos em condições, assim, mais das perfeitas, né? Eu tenho sonhos para minha filha que ela vai ter uma adolescência linda, que ela vai ter muitos amigos, que ela vai fazer uma faculdade que ela goste, que ela se encontre, que ela ajude pessoas, que ela tenha filhos. São coisas que eu... desejo para minha filha, mas que eu também vivo um dia de cada vez e começo por mim, né, me conectando e é isso. Aceitando também. Me aceitando, a aceitação é libertadora, então é isso. Seja bem-vinda, pessoa! Tá gostando? Sim. Tô amando tá aqui, obrigada.
Gente, muito legal isso aqui, muito bacana essa troca, muito legal vocês se aproximarem mais dessas mães. Muitas delas têm essa comunicação ativa nas redes sociais e você vai aprender muito. Você vai aprender para o teu aluno na escola, você vai aprender para o teu sobrinho que é autista e até mesmo se você for mãe, você vai aprender para a tua vida, tá? O livro não fala, nenhum curso fala o que essas mulheres falam. E a gente está aqui para isso, para transbordar o que vocês sentem, acreditam e chega desse negócio de fake, né? Sim. Chega de querer falar ou aproveitar uma situação para aparecer, ou aproveitar uma dor para poder ser vista. Isso tudo faz muito sentido para uma pessoa que é muito carente, que coloca isso como uma bengala. Mas a gente está aqui quebrando, eu acho que alguns tabus. Sim. Concorda comigo? Então, eu vou te dar o microfone e me responde assim de cara. Quem é você? O nome dos seus filhos, qual é a condição dos seus filhos, né? O que você está sentindo também de estar aqui? Obrigada. Oi, gente, você que está assistindo, prazer em estar aqui. Obrigada pelo convite, Gia. Eu falo que eu vivo nas duas lados do autismo. Eu tenho o Miguel, de 11 anos. Ele é, genericamente falando, autista severo, não verbal. Ele não consegue oralizar, não consegue falar. E eu tenho o Benício, que é mais tranquilo, é mais tímido, é mais contido. Ele é mais fácil a gente manejar, né, a situação do autismo do Benício. Então a gente diz que o Benício é grau 2, apesar dele ser bem quietinho, bem funcional, ele ainda tem dificuldade de se expressar, de se comunicar, tem seletividade alimentar severa. Então várias questões que classificam ele como nível 2. E desde que o Miguel nasceu, a gente já sabia que vinha aí uma missão grande pela frente. E quando ele tinha 2 anos mais ou menos de idade, eu resolvi fazer um Instagram. Então eu tenho um Instagram que tem 9 anos de idade. E é o @irmãosnuteia, que hoje a gente tem mais de 10.500 seguidores. E então convido vocês a conhecerem a nossa história. E vamos lá. É bem resumidamente isso. Mãe atípica de 2 autistas. E em diagnóstico em andamento ainda, né? Que tem várias questões. Vocês perceberam que, enquanto ela falava, vocês, com certeza, algumas pessoas mais empáticas, tentaram imaginar o que você passa. Mas só tentaram. Eu tenho certeza que só vai ter uma ideia próxima quem, de fato, tem alguma coisa similar. Você já sentiu as pessoas olhando para você com sentimento de pena? Ou com sentimento assim... Meu Deus, Deus me livre e guarde ter uns filhos assim. Coisas toscas ou coisas carinhosas, mas disfarçadas de olhar, com um olhar não adoecido, sabe? Socialmente adoecido. Sim. Você já passou por isso? Teve alguma experiência marcante sobre isso? Eu nem ia perguntar isso pra você, mas enquanto eu estava te ouvindo, eu fiquei imaginando uma pessoa estranha ouvindo e falando assim, meu Deus do céu, coitada dela. Então, eu já passei por inúmeras situações, é difícil lembrar agora. Vou falar enquanto mãe e mulher, né? Eu já passei por primeiro que a gente é invalidado como pessoa, né? A gente começa a ser conhecido como a mãe do Miguel, a mãe do Benício. E a gente esquece da Aline, no caso eu. E o meu trabalho justamente também é esse, né? Trazer a identidade dessas mulheres, esses pais, essas pessoas, até dos próprios autistas, adultos, buscarem essa identidade e botar para fora novamente no mundo, porque a gente vai se anulando tanto, como pessoa mesmo, a gente vai, meu Deus, aquela situação vai abafando a gente, mas socialmente sim. Quantas vezes eu passei por a questão de trabalho, questão do cárcere privado mesmo que a gente acaba vivendo, isso a gente tem que falar mesmo, gente. Os pais atípicos, as famílias atípicas, mais de 60% vivem em cárcere. A rotina é terapia, casa. Quando não tem condição de terapia, vive em casa mesmo e ponto. São abandonados emocionalmente. A gente já teve casos de mães que faleceram, mães solos, e demoraram uma semana para dizer, cadê a fulana? E acharam a pessoa lá, a mãe e o filho morto. É pesado estar falando isso aqui? Mas é verdade, né? A gente está aqui para quebrar tabu. E a gente é invalidado, a gente fica invisível no âmbito familiar muitas vezes, socialmente falando, politicamente falando. Então a gente não tem esse lugar de fala ainda, né? Acredito que estamos aqui ganhando espaço, né, para isso acontecer. Por isso que eu achei super importante a gente dar voz para vocês. Lá na pandemia eu comecei uma série de lives dando voz para a mãe, pedindo para que elas pudessem falar um pouco das suas histórias, mas que não fosse uma melancolia, mas que fosse um transbordamento de informações. As informações que às vezes a gente pensa que é óbvio. Qualquer um sabe disso, Gisele. Imagina, qualquer um sabe disso. Mas não é tão óbvio, não.
socialmente falando, principalmente os olhares de recriminação, né? Geralmente a maioria dos autistas não tem características físicas. Não tem são pessoas absolutamente lindas, maravilhosas e esplendorosas, só que com problemas sociais. E a sociedade vai lá com bicuda desde a infância, desde a escola. Começa a acontecer muitas injustiças e traumas emocionais, às vezes irreversíveis, sabe? Não... É muito triste, porque eu tô aqui lembrando de um monte de coisa, assim, não só dos meus pacientes, mas da minha vida, do meu irmão, de um monte até mesmo de você, tá aí lembrando de coisas da sua infância e bullying. E nem sequer você tem laudo, por exemplo, e já passou por isso. O que você acha disso? Não, o que acontece, vamos falar do sistema. Quando a gente nasce num sistema, num quadrado, né? E quando a gente não atende, o ser humano não atende minimamente as expectativas de um padrão criado no planeta Terra, ele é eliminado, ele é podado o tempo inteiro e as crianças, elas são crescidas no sistema educacional encaixotado, isso é questão mundial, tá? Mas não, falando do Brasil. Então, desde a escola até da primeira infância, ela é podada, essa criança, adolescente, ele é crescendo, sendo podado a cumprir expectativas sociais que foram criadas por alguém lá atrás. Então, quando você não atende essa expectativa, você vai se anulando o tempo inteiro. Isso que você falou é interessante, você vai lembrando de bullying, tudo, porque você não atendeu a expectativa social que é imposta pelo mundo, entendeu? Então, eu acho até interessante do seu trabalho, Gi, porque a gente está aqui agora, a gente está quebrando isso, né? Esses ciclos, quebrando ciclos, levando novos olhares para as pessoas, mas a gente vê um trabalho mais humanizado, porque a gente também encontra, o que eu estudo em cursos, a gente ainda encontra um encaixotamento, um padrão. Fazer as crianças, adolescentes, não importa se é autista ou não, caberem, vamos fazer eles serem funcionais, mas aqui, ó, para entrar nessa fileira aqui, para todo mundo continuar andando um atrás do outro. Então, o interessante também do seu trabalho a gente validar é que você consegue dar a voz, né, consegue enxergar além da deficiência, do transtorno, enfim, que aquela pessoa carrega. Então, eu fico muito feliz de estar podendo também falar isso e ressaltando assim, o seu trabalho, que eu amo. Sem contar com o resgate do seu trabalho em resgatar assim, a essência dos pais dessas pessoas com deficiência, né? Porque, como eu falei antes, lá no início, a gente acaba virando a mãe de fulano, a mãe de ciclano, mas e a pessoa que está ali? Então, você resgatar a essência, a identidade da pessoa, voltar a ter voz, voltar, assim, de alguma maneira, trazer o eu mesmo da pessoa para fora. Isso é um trabalho também muito importante e significativo e efetivo, né? Que a gente vê na prática, né? Eu estar aqui agora, eu consegui olhar para a câmera e perder o medo de ter voz de falar mesmo o que acontece, né? Porque a gente vê hoje uma comercialização do autismo. Agora falando, né, do que eu posso falar, a gente vê uma comercialização, a gente vê um padrão que tem que ser seguido. A gente sai às vezes do médico carimbado tantas horas, tal coisa que você vai fazer, e a gente sabe que não é assim. E você chegar com uma carimbada de um método tal, fazer tantas horas, não vai funcionar para todo mundo. Então, a gente tem que personalizar isso e para a gente descobrir a identidade daquela pessoa e da família. E aí, sim, tudo vai fluir. Sem culpas, sem julgamentos, sem podas. A gente poder ser quem a gente é, claro, com dignidade, sendo cidadão, podendo dar para o mundo o melhor da gente, mas a gente poder não ficar se podando para caber numa caixa que criaram. Então, isso é muito importante. Aí, te vejo em Brasília. Te vejo em Brasília, gente. É uma voz, né? Não é comércio, é do seu coração. E, assim, eu conheci a Aline de um jeito muito inusitado. Tava com a minha família me divertindo no Parque Nacional, na cachoeira. E essa pessoa, com o marido, com o filho, também estava lá na cachoeira. E a gente começou a se conectar, conversar de um jeito muito leve. E assim, de um jeito muito rápido, o marido dela já estava na Casa Vida, dentro da piscina, recebendo uma sessão de mediação físico-emocional dentro d'água, que também é inusitado. Fiz antes deles. Nós fomos cuidados antes até dos meninos. Mas eles não eram da Casa Vida e também não tinha perspectiva nenhuma, não foram convidados também. Não foram convidados para ir para Casa Vida, nada. Foi uma conexão muito de coração e natural e leve.
vocês foram os primeiros a acontecer isso? Não, eu me conecto no restaurante, essas coisas assim. Então, esse encontro é bacana de relembrar, né? E é muito interessante como tudo se deu, né? A história. Voltando ao assunto da gente se reconectar com a gente mesmo. Foi isso que aconteceu. Quando a gente chegou na Casa Vida, nós fomos tratados e depois as crianças começaram o tratamento. Mas em anos de caminhada, a gente nunca tinha tido um atendimento especializado, assim, uma coisa individualizado, né? Uma coisa mais específica, voltado para cada um no seu íntimo, uma coisa pessoal, emocional. Então, assim, isso foi muito importante. Foi a primeira vez que eu vi meu marido, por exemplo, topar, acreditar, porque a gente passou por várias terapias, assim, psicólogos, assim, e ele nunca não vou fazer. Então foi a primeira vez que eu vi meu marido, por exemplo, entregue, confiando no trabalho de alguém e querer continuar. Isso é o mais importante, é o maior desafio. Ele quis continuar com o tratamento. Então, tudo isso para mim é muito válido, eu só tenho a agradecer. E se eu tô aqui hoje, quem me conhece a minha trajetória, sabe que eu não sou de né? Se eu tô aqui porque realmente acredito nela, acredito no trabalho dela e acredito na minha caminhada também, porque se eu tô lá, não é à toa, porque eu acredito no que eu tô fazendo também. Muito obrigada mesmo. Próximo programa, por favor, você vai estar de volta para falar, sabe qual o assunto? O que acontece quando essas crianças crescem, ficam adultos e os pais morrem? E principalmente no caso dela, que são 2 filhos, tô toda arrepiada, são 2 filhos autistas, sendo que um severo. E o que acontece com essas crianças? O que vai acontecer com elas? A gente vai falar isso. Estou toda arrepiada, toda arrepiada. A gente vai abraçar essa causa, a gente vai falar sobre isso e, enfim, o que eu ia terminar de falar do... Tô toda arrepiada aqui. Que louco. Isso é... Uau, tô arrepiada. É um tabu. E as pais não falam sobre isso, porque você nem pensar nisso. Ai, foi demais agora. Pra finalizar, sobre o seu marido. Sabe por que ela acredita na gente? Porque ela aprendeu a acreditar nela própria. Porque você aprendeu a olhar pra você sem ter aquela culpabilização. Eu não faço nada certo, então eu tô errando, então onde eu tenho que buscar fora técnicas e enfim, é buscar dentro da gente. Então a mediação física emocional, a Jahara, toda essa atmosfera de olhar para dentro, olhar para si, isso inevitavelmente transborda para os nossos filhos, para os seus filhos, e eu fico muito feliz. Eu sei também que ela não fica só na Casa Vida, ela também vai para outras clínicas, e isso é muito gostoso também, você conhecer novos terapeutas, novas atmosferas, não ficar aquilo lá, não, só isso que é perfeito. Eu não acredito na perfeição, eu não acredito no melhor, no maior, isso tudo é muito... É surreal, isso é comercial. Agora, se você tem o seu propósito e você sente isso, você vai pisar no lugar, no profissional, e você vai sentir, uau, é de verdade, é concreto, né? Então, vou dar o microfone para você se despedir, porque eu gosto de ouvir você, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Então, Gi, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Com certeza, se você me convidar, estarei aqui de novo para levantar essas pautas super importantes e pertinentes, né? Quebrando o tabu. E é isso, só gratidão. E sobre o que você falou sobre transitar, eu sou livre, né? Eu sou uma pessoa livre. E quando a gente toma consciência disso, a gente não tem o porquê se ofuscar, ter melindre. Então eu tenho toda a liberdade e me sinto à vontade de estar lá, estar em outro, e transitar onde eu quiser, porque eu sou livre. E tratando-se de autismo, né? A gente tem que parar de olhar o autismo como um comércio, né? Como uma maquininha de caça-níquel, que virou muito por aí. Então você, pai e mãe, você autista que está ouvindo isso, entendam, vocês são livres. E se alguém podar de alguma maneira isso, corra, porque você não está sendo você mesmo, tá? Muito obrigada pelo convite, Gisele Casa Vida. Espero voltar em breve. Quem for convidado pode vir, fique tranquilo, tá? Um beijo, me sigam lá, @Irmãos Nuteia. Continuando o nosso programa. Na volta, né? Seja muito bem. Gente, que deu um branco. Então tá. Dando segmento, não falo isso. Continuando. Continuando nosso programa. Gente, eu tô me sentindo, né? Tô me achando. Continuando o nosso programa, mais uma convidada
maravilhosa, Áurea Eveline. Que nome é esse? Quem deu esse nome pra você? Áurea é minha bisa e Eveline foi escolhido pela minha mãe. Eita, a gente vai ter que fazer uma força pra não chorar. Então vamos lá. Essa pessoa me conheceu através de redes sociais. Na época era só o Facebook que estava rolando. Eu tinha acabado de abrir a Casa Vida há aproximadamente 7 anos atrás. E eu falava da piscina ozonizada, falava da jarrara, que é uma técnica aquática que vocês devem estar vendo aí. E aí ela falou assim, ozônio. Eu quero que o meu filho fique no ozônio. Eu vou procurar esse lugar. E aí ela trouxe o filho dela, que foi meu primeiro paciente fixo, meu paciente número 1. E ele que foi o meu profeta, meu professor, que começou, né, o que deu o pontapé inicial. Não foi no estabelecimento, foi no meu coração, foi na minha alma. Porque eu não sabia que eu era capaz, né, de atender. Vamos lá. Eu não sabia que eu era capaz, eu nunca tinha feito nenhum curso específico para isso. Tinha outros cursos da fisioterapia, que era de fortalecimento neuromuscular proprioceptivo. Eu tinha outras coisas, assim, mas não com uma criança, não dentro da piscina. Então foi tudo muito novo e eu disse sim. Mas eu acho que eu não disse sim pra você, não. Acho que eu disse sim pra mim. Seja muito bem-vinda. É uma história que a gente não cansa de contar, né? Uma história que a gente está vivendo ainda hoje. É verdade. Tantos anos depois. João foi nosso anjo, é o nosso anjo, né? Que está muito vivo ainda dentro da gente, dentro de cada criança que chega lá na Casa Vida, que é recebido com tanto amor ali. E João foi muito feliz ali na piscina da Cascata. Ali ele gargalhava, ali ele fazia uma expansão de corpo que não faria em qualquer outro lugar, em qualquer outra fisioterapia. E para ele não era uma terapia, né? Para ele estava ali feliz. Ele estava feliz ali. Então, para a gente era um momento de encontro de verdade, né? De encontro. E tinha vezes que tinha que chamar e falar, gente, acabou, deixa eu levar embora. Porque vocês dois ficariam ali o dia inteiro, né? Se olhando, conversando ali com o olhar. E foi assim, esse nosso encontro. Obrigada. Obrigada pela confiança, obrigada por você ter levado ele, confiado. Às vezes eu me pergunto, sabe, se eu confiaria. Isso foi muita fé, né? Você teve fé em Deus, não foi fé em mim. Você não me conhecia? Você só queria o ozônio e que ele desfrutasse daquilo, né? Mas tem algo mais, né, Gi? A gente se reconhece por algo maior também, né? Acho que é isso. Acho que daí vem a confiança, vem a fé. Acho que é isso. Então, gente, se esse recado aqui, eu fiquei pensando nas pessoas que, se eu fosse uma pessoa minimamente mais dentro da caixa, eu acho que eu não aceitaria atender o João. Eu falaria, olha, eu não vou arriscar, eu acho que eu posso prejudicar, eu posso afogar o seu filho. Ao invés de ajudar, eu posso não ajudar. Mas como eu tinha tanta certeza assim que a jarrara era uma coisa tão natural para mim, tão natural, e que eu olhei para o seu filho de forma tão natural, eu não olhei para ele com a deficiência. Acho que isso faz toda a diferença para que você não se limite, para que você não diga não para alguém que te peça ajuda e você suspeite, assim, eu acho que eu não sou capaz. Se Papai do Céu permitiu que essa pessoa chegasse até você, é porque você é capaz. É porque tem muita coisa aí para você transbordar para essa pessoa e que essa pessoa vai falar muito sobre você. Eu sempre acreditei, e agora acredito cada vez mais, que não tem nenhum paciente, não tem nenhum cliente que se aproxime de você, que é o profissional, de mim, que não conte sobre a minha vida, que eu não consiga me ver dentro dessa pessoa. Isso vai transcender, não vai ser mais uma relação profissional, mas vai ser uma relação de terapia, né? De cura, de libertação, de oportunidade, não só daquela pessoa que está vindo ali para poder receber algo, mas principalmente para você, principalmente para mim, que a cada atendimento eu estava uma pessoa melhor, um ser humano melhor. E eu gostaria, Eveline, de contar a nossa história
continuar, mas assim, ir logo assim, mais ou menos pro final, do final pra cá, porque também é um testemunho de fé, você não acha? A gente nem combinou o que a gente ia falar, eu te convidei e você só veio, e eu sabia que ia fluir. Eu sempre, esse programa não tem roteiro, os meninos da televisão ficam loucos da produção, né, Maurício? Eles ficam alucinados, esse cameraman aqui fica alucinado. Mas é gostoso? Vocês gostam mesmo assim? Eles estão falando que sim. E sempre de um dia para o outro, se vocês não sabem, essas pessoas que estão aqui foram chamadas ontem para vir para cá. Penso assim, se a pessoa não vier é porque não tinha que ser. E eu vou falar com vocês de qualquer forma. Eveline, mesmo depois que o João foi pro céu, e foi um pouco depois da Bia, que a mãe da Bia tá aqui, que vai falar daqui a pouco. E também o Rafinha, não foi fácil pra gente. Passou um tempo e ela pensou na Casa Vida, pensou em mim, e eu liguei no mesmo dia. Aí ela falou, bem, então isso tem alguma coisa. E aí me conta, conta pra eles e conta logo, já pode contar o propósito, já pode contar até agora, porque é muito bom te ouvir. Então, tá fazendo um ano que trabalho agora na Casa Vida, né? Um ano que a gente está ali diariamente tratando de tantas coisas e tocando tantas vidas ali. Tem sido uma experiência, assim, fantástica estar ali com esse pessoal e especialmente com as crianças. Estar naquele lugar, estar com aquelas crianças do jeitinho que elas são, entendendo que elas têm tantas possibilidades que a gente só vai descobrir vivendo isso. A gente não vai descobrir ficando do lado de fora, idealizando, ficando do lado de fora, só estudando. A gente tem que viver isso. E quando a gente vive, a gente entende assim, a profundidade que tem ali naquelas crianças e as possibilidades de cura para a gente. Pra gente. E então, há um ano eu estou ali acolhendo as mães, trabalhando com os terapeutas também. E agora a gente vai trazer um curso de mediação escolar. E nesse curso a gente vai contribuir um pouquinho com aquilo que a gente tem. Eu venho de uma carreira de 30 anos na educação, 30 anos trabalhando com educação infantil e educação especial. E agora com a questão clínica, fazendo psicopedagogia, neuropsicopedagogia também, a gente resolveu contribuir um pouquinho e trazer um curso de mediação escolar, onde a gente espera transbordar daquilo que a gente tem feito e acredita para outras pessoas também. Então a gente está aqui querendo deixar um convite, né, Gi, em nome da Casa Vida, para que todas aquelas pessoas que se identificam com a educação especial, com uma educação especial de qualidade, uma inclusão de verdade. Se você sente isso, mexe com o teu coração, vem com a gente, vem juntar forças com a gente, porque o público está enorme, é um mercado de trabalho em expansão e tem lugar para todo mundo. Desde que venha com coração, né? Desde que venha com coração. Eveline, eu também quero que você volte, porque é muita coisa para você poder falar e colaborar para muitas pessoas. Quando ela fala, gente, que tem lugar para todo mundo e principalmente as pessoas que querem fazer com o coração, é porque, como a Aline falou um pouco antes, que isso está virando realmente sei lá, as pessoas estão se aproveitando muito desse lugar, né, da inclusão. Porque eu sempre falei uma coisa, e por favor, para finalizar, eu sempre falei que nunca existiu inclusão. Mas eu não falei isso porque eu entendo da educação, ou porque eu já estudei, porque eu já trabalhei em escolas e dou aula de educação física e emocional há 11 anos aqui em Teresópolis, e quando nem se falava sobre esse negócio de educação emocional. Mas eu falo isso porque eu fui aluna, e eu fui também diferente, bem diferente dos demais, e eu me lembro que é muito mais assim, não é que o outro vai me incluir ou que o outro vá me convidar para fazer parte. É o contrário. O que não existe é a conscientização da sociedade, que muitas das vezes não vai depender que o outro chame, mas vai depender que o outro entenda que eu vou ter o meu jeito, você vai ter o seu jeito, e eu vou incluir você na minha vida. É o contrário. Sabe? Então, entender, respeitar que cada um tem o seu funcionamento, isso é inclusão. Próximo assunto, você topa? Topo.
Seja muito bem-vinda quantas vezes você quiser. Muito obrigada por tudo. Você não salva ninguém mesmo, mas você é super um instrumento de Deus, um canal de Deus para a nossa vida e para a vida dos pais. Muito obrigada. Agora você despede. Eu que tenho que agradecer demais, né? Fazer parte de tudo isso, fazer parte da Casa Vida hoje, fazer parte dessa história por causa do João, esse que nos trouxe até aqui. Tantas vezes a gente conversava, né? Aos nossos olhos ele não andava, né? Nem falava, mas nos trouxe até aqui. Então eu acho que isso é inclusão. Ele nos permitiu isso. Isso é inclusão. E a gente tem vivido isso na Casa Vida. E se você não vive isso, a gente está aqui para falar que é possível, viu? É possível. Gente, um abraço, um beijão. Gi, obrigada pelo carinho de sempre. Você é minha irmã do coração, da vida. Um beijo. Te amo. Também. O que eu falo na volta mesmo? Tá bom? E dando seguimento ao programa, agora nós mandamos. Entendeu? Seja muito bem. O que tem que falar? Eu já esqueci, deu um branco. E dando seguimento ao programa. Então tá. Entendeu? Dando seguimento, eu não falo isso. Continuando. Continuando nosso programa. Gente, eu tô me sentindo, né? Tô me achando.